Olá pessoal, boa noite. Me perdoem aí um pouco do atraso. É, eu estava fazendo um atendimento e acabei passando um pouquinho do tempo, né? Um pouquinho do momento que eu deveria ter iniciado aqui essa minha live. Mas estamos aqui, vamos hoje continuar falando sobre este tema que eu vou, com certeza, durante este ano de 2020, final de 2020, começo de, e logo na sequência em 2021, abordar com muito mais ênfase, né? Agradeço aí aqueles que estão já entrando, já me assistindo aí aqui nessa live pelo Facebook. Se você tiver possibilidade de também compartilhar e chamar e convidar pessoas, eu não vou achar ruim não, tá? Vou achar muito que você também consiga me ajudar a transmitir, a ter mais pessoas assistindo neste momento o, o meu vídeo, tá ok? Vamos lá. Eu propus hoje como tema falar sobre essa questão dos modelos mentais. Aprenda como mudar os seus modelos mentais. Eu preciso começar, né, antes de me aprofundar um pouco mais no tema, a falar o que seria, né, o que eu quero dizer quando me refiro a modelos mentais. Modelos mentais disfuncionais. A disfuncionalidade dos nossos modelos mentais vão impactar na nossa vida. De que forma e de que maneira? De forma ampla e irrestrita. Os nossos modelos mentais serão, inclusive, muitas vezes, os responsáveis por atitudes, por comportamentos que nós nem sempre gostaríamos de ter. Sabe aquela frase, eu não sei por que eu fiz isso. Ah, caramba, gostaria tanto de ser diferente, mas eu não consigo. Quando nós nos vemos limitados até naquilo que eu quero fazer, naquilo que eu quero ser, naquilo que eu quero realizar. Muitas vezes estamos presos às nossas limitações e não sabemos ou não compreendemos o porquê, né? Não temos conscientemente uma explicação lógica, racional, que nos dê essa segurança, né? Essa possibilidade de atuar diante dos problemas, das dificuldades da vida, de uma maneira menos caótica, menos disfuncional, menos desorganizada. Então, modelos mentais disfuncionais vão sim impactar negativamente na nossa vida. O que eu quero dizer quando eu falo disfuncional? Tudo que influencia e distorce negativamente a percepção objetiva da realidade. Tudo que influencia e distorce negativamente a percepção objetiva da realidade. Só nessa primeira, só nessa frase, né, essa pequena frase, podemos refletir sobre algumas questões. Quando eu estou diante de um fato, de um acontecimento, de uma situação na minha vida, eu tenho a oportunidade, naquele momento, de realizar ou ter, naquele momento, a percepção do que está acontecendo. Porque, assim, o que você sente se transforma em conteúdo consciente. O que você experimenta sensorialmente se transforma em algo concreto na sua mente.
Então, assim, quando você está vivendo, você está lidando com uma situação, você está vendo sentidos, né? Eu vejo, eu escuto. E aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, me afeta. Afeta ao ponto até de modificar em mim pensamentos, modificar em mim emoções, modificar em mim reações. Né? Aquilo que me impacta, aquilo que toca em mim por meio das minhas percepções, ou seja, por meio da sensação daquela experiência. A experiência sensorial da visão, a experiência sensorial da audição, a experiência sensorial da fala, do tato, do cheiro. Isto tudo pode e deve causar em mim uma percepção, ou seja, como é que os meus sentidos percebem essa realidade. Como é que o meu sentido, não, como é que o meu cérebro percebe essas sensações. Então, o que me influencia, o que chega até mim pode ser influenciado e distorcido negativamente, se essa minha percepção objetiva está sendo influenciada por um modelo mental disfuncional. Essa percepção objetiva é o que a realidade objetiva me traz como informação, sem distorção. Por exemplo, quando eu consigo estabelecer uma fala, uma conversa com uma pessoa, e essa conversa flui de maneira a ter uma compreensão realista do que ela está me trazendo. Diferentemente de quando a pessoa fala e eu estou aqui nos meus pensamentos, tentando, de alguma maneira, me defender dessas falas ou criando nesta experiência expectativas ou dando a essa fala uma interpretação diferente do que de fato essa pessoa me traz. Então, eu não recebo, eu não consigo ter esta minha percepção limpa, eu não consigo ter essa percepção realista, pois eu estou influenciando esta experiência sensorial. E a minha percepção é alterada porque algo em mim está me tensionando. Pessoas desconfiadas, pessoas mal resolvidas, pessoas com um sentimento negativo, com uma baixa autoestima, depressivas, terão uma influência ainda maior, né? Serão ainda mais influenciadas no momento dessa experiência sensorial e no momento dessa percepção que ela tem daquela situação que ela está, daquela experiência que ela está tendo. Essa percepção objetiva da realidade, se influenciada por modelos mentais disfuncionais, também trará uma maneira, uma forma de compreensão equivocada de mim mesmo. E isto gera atraso, gera prejuízo, gera perda, limitação, incapacidade. Tudo aquilo que é distorcido, que é mal interpretado, que é percebido de uma forma enviesada, de uma forma distorcida, de uma forma negativa, vai também prejudicar aquilo que eu sou, aquilo que eu deveria ser, pois eu não conseguirei ser de fato saudável. Por quê? Estarei sendo influenciado, influenciada por uma percepção distorcida das minhas situações, das minhas experiências no mundo. Atraso, prejuízo, perda, limitação, incapacidade, improdutividade, tudo isso está relacionado a esses modelos mentais disfuncionais que influenciam e que distorcem aquilo que é a realidade objetiva
de fato é. Aquela sensação, às vezes, né? Poxa, tal pessoa não gosta de mim, tal pessoa não me curte, não vai com a minha cara. Então, às vezes, eu tenho uma percepção distorcida de algo. Mas o que me faz acreditar que aquela pessoa não gosta de mim? O que me faz acreditar que determinada pessoa não foi com a minha cara, né? Na verdade, eu estou mentalmente acreditando em algo que eu estou percebendo. Percebo muitas vezes, mas porque estou sendo influenciado negativamente por uma crença que já está instalada em mim. Não tem como existir um processo saudável quando nós estamos vivendo essa distorção. É um pouco assim, é como se às vezes eu até quero estar bem comigo mesmo, até quero estar bem com as pessoas, até quero conseguir, eu tenho, né, eu possuo, eu quero ter uma relação saudável com a vida, mas não consigo. E isso acaba trazendo, estou tentando aqui conectar pelo Facebook aqui no computador, eu preciso estar de olho também nas mensagens, né? Então essa dificuldade que às vezes a pessoa tem de conseguir perceber essa realidade objetiva sem essa distorção da percepção, é o que leva muitas vezes a pessoa a ter crenças limitantes e até mesmo criar em si verdades que não estão conectadas de forma saudável com a nossa realidade. É o fazer ou ter uma dificuldade, né, de compreensão daquilo que chega até mim. Eu gosto muito de pensar na frase do Freud, quando ele dizia o seguinte, lá em 1910, início do século XX, quando ele traz a psicanálise, ou traz na verdade, a grande descoberta do Freud, né, o inconsciente. Quando Freud traz para nós, para os homens, naquela ocasião, o conceito do inconsciente, ele acaba sendo extremamente rechaçado, né? Porque na ocasião nós estávamos vivendo ainda o auge do da comprovação da ciência, daquilo que naquela ocasião, né, final do século XIX para século XX, o tecnicismo, né, o quanto a ciência, tecnologia por tempo, a ciência buscava interferir ou provar, né, por meio da ciência que se buscava realmente a comprovação e a explicação para tudo. Era até uma forma de você contrapor a religião, ou aquilo que é moralmente construído por meio de alguns valores, tradições. Então, não, vamos começar a ter mais o agnóstico a isso, né? Por meio da prova científica, por meio da experiência, da comprovação científica, que você vai ter ou não as respostas para determinados problemas. E o Freud chega e fala, não, o inconsciente não tem como você provar, medir, mensurar. O inconsciente é algo subjetivo que está em nós. E lá no inconsciente é onde estão também nossos registros negativos, nossas incongruências. O inconsciente muitas vezes vai funcionar contra o sujeito. O sujeito, onde existe esse inconsciente, nem sempre terá controle sobre isso. Ele fala sobre os quadros de histeria conversiva, né? Quanto a psiquiatria, a medicina, não conseguia explicar por que quadros tão estranhos, né? Tão fora do comum existiu. E aí vem Freud tentando explicar, buscando uma explicação para que aquelas situações, aquelas doenças, né, que surgiam fossem melhor explicadas. E ele fala o seguinte, que o inconsciente
ele prova que nós não somos donos nem da nossa própria casa. O que seria isso? É que às vezes o inconsciente influencia, às vezes não, né? O inconsciente muitas vezes influencia o nosso comportamento. O inconsciente muitas vezes está no comando das nossas ações e nós não percebemos. Então, naquela época, o Freud foi muito contestado nesse sentido, porque não se admitia, em hipótese alguma, que algo pudesse nos comandar sem que nós tivéssemos o controle, sem que nós tivéssemos uma ação, né, sobre isso. Os modelos mentais disfuncionais, eu eu concebo esses modelos mentais disfuncionais a partir dessa percepção inicial do Freud, dessa conceituação inicial do Freud do inconsciente. Por quê? Na verdade, os nossos modelos mentais, eles são ou estão instalados nos nossos circuitos neuronais. Então existe uma fisiologia, existe uma explicação fisiológica para que os nossos comportamentos, as nossas ações, as nossas reações estejam já previamente programadas, porque é assim que nós funcionamos. O nosso cérebro funciona assim. Ele vai aprendendo, ele vai assimilando, ele vai construindo caminhos para que possamos atuar, para que possamos responder, para que possamos existir diante das situações e darmos respostas rápidas, né? Respostas mais automáticas, respostas menos lentificadas. Nós precisamos desenvolvermos essa habilidade também. Uma criança, você percebe isso, ela vai se tornando cada vez mais célere, cada vez mais apta a responder e a demandar, começa também a demandar de nós cada vez mais respostas, né, mais complexas, porque ela começa também a se tornar um ser humano cada vez mais complexo. E isso se explica através dos esquemas. Esses esquemas, eles são estruturas psíquicas, são estruturas neuronais que vão sendo construídas com o tempo a partir de inputs, né? A partir de informações e de experiências. Então o nosso cérebro vai criando ali uma maneira de ser, né? De ser mais ágil na resposta a determinadas ações. Então, reagimos a determinadas ações a partir também da construção desses nossos esquemas. E se esses esquemas começam a ser trabalhados desde então, a partir de registros inconscientes negativos, registros inconscientes que impedem o indivíduo a ter uma concepção de si mais ampliada, esses esquemas também começarão a ser instalados, programados, de forma distorcida. Porque estarão sendo influenciados por conteúdos inconscientes que não revelam, de fato, a minha potencialidade, né? Aquilo que, de fato, eu sou na plenitude. Um pouco complexo, talvez, um pouco incompreensível, não sei. Eu vou tentar ser mais didático nesse sentido. Mandem perguntas aí, falem como é que vocês estão achando, né? Boa noite, Ivanildo, agradeço o convite para participar. Ô, Emily, muito obrigado. A Emily, ela está lá em Santa Catarina. Obrigado por estar aqui conosco, tá? Então, quem quiser mandar mensagem, pode mandar. Então, parabéns, Ivanildo, pelo rico trabalho que você vem desenvolvendo. Ah, o Luiz também. Obrigado, Luiz. Vamos lá, né, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo. Então, modelos mentais disfuncionais estão vinculados àquilo que é perda, que é prejuízo, que é menos produtivo, que não será também assim tão saudável. Falando dos modelos mentais funcionais, trouxe um pouquinho da história, da ideia do inconsciente. O inconsciente para Freud ele explica isso, né, que nós não somos donos dentro da nossa própria casa, ou seja, a nossa casa, a nossa mente. Nossa casa, os nossos pensamentos, nossa casa, né? Eu estou no comando daquilo que me comanda. Eu estou no comando da minha mente. A minha mente é que me dá
ou me permite ser quem eu sou, fazer o que eu faço, enfim. Então, quando eu não estou no comando daquilo, eu não sou dono da minha própria casa, a tendência é que eu, de alguma maneira, venha a ser prejudicado. E são esses modelos mentais disfuncionais que acabam, às vezes, existindo, atuando, de forma a não me permitir ser plenamente realizado nas minhas atividades. Então, quando pensamos nisso, podemos também pensar, e se eu conseguir realizar mudanças desses modelos mentais disfuncionais? Quais são as contribuições que isso pode trazer para a minha vida? E um dos principais benefícios está relacionado ao próprio desenvolvimento pessoal integral do indivíduo. Porque aquilo que antes era disfuncional, aquilo que em um dado momento na minha vida produziu perdas e não ganhos, se isto começa a ser trabalhado em prol do meu melhor, eu desenvolverei mais habilidades para ser melhor do que eu era. E de forma integral, porque eu concebo o ser humano dessa maneira. Ele é um ser biopsicossocial e espiritual. Sim, inclui-se também nesse processo de disfuncionalidade a não utilização, a não prática, né, daquilo que é espiritual, da sua espiritualidade, daquilo que é a essência, daquilo que constitui esse ser humano de forma mais ampla, de forma mais integral. Durante a nossa vida, lá no processo de aprendizagem, aqui é uma questão até meio básica de Piaget, existe um processo de assimilação e acomodação, né? Você assimila determinados conteúdos e isso vai se acomodando no seu cérebro, né? Você vai... O som está baixo? Espero que tenha melhorado. Será que melhorou? Você vai, nesse processo de assimilação e acomodação, conseguindo desenvolver-se. E aí que eu falei, assimila, acomoda a informação e você vai criando os esquemas, esses esquemas vão ficando cada vez mais complexos, mas, no entanto, te dá também a possibilidade de responder muito mais rapidamente àquilo que chega até você como demanda. É o mesmo processo. Melhorou muito. Ah, que bom. Desculpa aí, gente. Vão me ajudando aí. Então, esse processo de assimilação e acomodação que vai atuando na construção desses esquemas cerebrais, vai também me beneficiando nas respostas que eu vou precisando dar àquilo que a vida me traz como demanda. Então, se eu tenho e consigo, de fato, construir esses esquemas a partir da assimilação e acomodação de conteúdos e pautado, né, na gênese, ancorados em registros positivos sobre mim mesmo, a tendência é que isto venha a produzir na minha vida resultados muito mais satisfatórios. Existem pessoas que são impressionantes, como elas conseguem, né, desenvolver-se, como elas conseguem atuar na nossa sociedade, atuar na vida, atuar no mundo de uma forma plena, são capazes de ser resilientes. Põe o microfone na boca. São pessoas que são resilientes, né? Pessoas que conseguem, de fato, superar as dificuldades e enfrentar os desafios da vida. E outras pessoas têm uma dificuldade tão grande, às vezes até para acordar, né? Até para sair da cama. O que faz uma pessoa ser tão diferente da outra? Somos todos essencialmente iguais. Somos todos capacitados ou essencialmente possuímos as mesmas características. E é aí que eu falo, que eu entro com a questão do inconsciente. Apesar de termos ou sermos iguais na essência, o que eu faço com isso que é meu essencialmente? Algumas pessoas não conseguem utilizar-se disso para o seu bem próprio, para produzir na vida um bem comum. Por quê? Não conseguem
neste processo de construção dos seus modelos mentais, estruturarem-se de forma saudável. Minimizar o máximo possível os equívocos nas escolhas e tomadas de decisão ao longo da vida é uma das principais ações, é um dos principais benefícios desses modelos mentais funcionando de forma saudável. Minimizar o máximo possível. Veja, eu não estou falando aqui de ideal, de perfeição, não. Sempre existirão ali pontos a serem melhorados, a serem trabalhados, mas eu estou pensando da seguinte maneira: o máximo que nós pudermos fazer para minimizar equívocos nas nossas escolhas e tomadas de decisão, isto vai de fato nos permitir sermos muito mais assertivos em tudo na vida. Em tudo. Muitas decisões e escolhas mal feitas podem trazer prejuízos enormes para a nossa vida. Então, independente da idade que você tenha, independente do lugar onde você mora, independente da cultura, independente daquilo que é externo, daquilo que é o ambiente, daquilo que de alguma maneira influencie, contribuiu na construção da sua identidade ou na evolução do seu conhecimento, antes existe o que é seu, que é intrínseco. E lá está o segredo para que, atuando de forma saudável em relação à vida, as minhas escolhas sejam também mais assertivas. Os modelos mentais disfuncionais, eles vão influenciar nas nossas decisões, nas nossas escolhas, vão muitas vezes influenciar de forma negativa, nos conduzindo a escolhas que não produziriam o melhor se nós funcionássemos a partir de uma outra configuração, a partir de uma outra percepção. Por quê? Quando você toma uma decisão, faz uma escolha, você está trabalhando com o quê? Com dados da sua realidade objetiva. Se você modifica isso, se você interfere de forma negativa nisto, a sua decisão vai ser tomada a partir de uma interferência indesejada, a partir de uma distorção daquilo que chega até você naquele momento. Tu tá mais ou menos, fala para mim aí, vai, me dá um toquezinho, assim eu mantenho aqui a minha linha de raciocínio. Então, assim, todas as decisões que você toma na vida, todas as decisões que você toma na sua vida, desde a infância, elas estarão vinculadas aos seus modelos mentais. É evidente que quando você chega na idade dos 12 anos, que é o que a Piaget trouxe ou traz, né, ali nas fases de desenvolvimento, é o momento onde a criança, né, já possui a capacidade de ter pensamento formal. É como se neste período, neste momento, a criança ela pode e começa a desenvolver pensamentos hipotéticos, né? Começa a trabalhar melhor a subjetividade, começa. Parou o vídeo, mas agora eu continuei, né? Vamos ver se volta para você também, Emily. O vídeo parou, mas eu voltei aqui novamente. Então, quando você começa a ter essa capacidade de avaliar, de pensar
de forma a hipotetizar, inclusive, cenários mentais, é quando você chega no momento do seu, que se chama, por Freud, de pensamento formal. Então você não é mais só concreto, você também começa a ser mais subjetivo. Que é o que explica, por exemplo, por uma criança, se você chega, faz essa experiência, não sei se vocês já fizeram. Chega para uma criança de 6 anos assim e fala algo do tipo: ah, papai perdeu a cabeça, né? Ou você mora no meu coração. A criança, o pensamento ainda é muito concreto, não tem ainda essa subjetividade, não tem essa capacidade subjetiva de pensamento. Então ela fala: não, papai, ou, sei lá, papai, mamãe, titia. Então a cabeça foi arrancada, né? Perdeu a cabeça? Não, filho, não é que perdeu a cabeça literalmente, né? Perdeu a cabeça foi assim, ficou fora de controle, perdeu a paciência. Ah, você mora no meu coração? Não, eu não caibo aí dentro, né? Uma vez o meu sobrinho falou isso, ele tinha 6 anos de idade, eu falei: ô João, você mora no meu coração? Ele falou assim: pô, tio, claro que não, ó, não tem como caber aí dentro, né? Aí eu falei: nossa, eu vi ali na frente o pensamento concreto, né? Não subjetivo, ou seja, eu estou querendo dizer algo diferente, não, que eu te amo, que eu gosto de você, que eu sinto carinho. Então, a criança ainda está construindo nela também essa percepção subjetiva da realidade. É isso que muitas vezes também influencia a nossa relação com o outro. Se a minha subjetividade, se aquilo que eu trago comigo e que me constitui, que me construiu como ser humano não estiver bem internalizado, a minha subjetividade, a maneira como eu vou lidar com o concreto, né, com o real, né, vai ser prejudicado. Então, a realidade objetiva percebida por um sujeito que tem uma subjetividade mal construída vai realizar o pior dos mundos, né? Que é a interpretação equivocada, distorcida daquilo que está sendo trazido como demanda. Algumas pessoas têm dificuldade de analisar o que chega até ela de forma subjetiva, é mais no concreto, é mais no prático. Às vezes são defesas. Nossa, eu começo a viajar, né? Meu Deus, eu vou começar a entrar no contexto nada a ver. Vou parar por aqui, senão eu vou fundar, a gente vai parar no lugar, daqui a pouco eu tô fazendo psicanálise aqui com vocês. Enfim, não é essa a minha intenção. Eu quero só entrar, falar sobre isso, do quanto essa minha subjetividade está relacionada com esses meus modelos mentais, e se esses modelos mentais disfuncionais existirem, estiverem aqui dentro, a minha forma de relacionar-me com a realidade vai ser modificada e vai ser distorcida. E não tem como, isso vai impactar nas minhas decisões de futuro. Todas as escolhas que eu vier a fazer na minha vida serão influenciadas por aquilo que eu interpreto. Então, por exemplo, a minha vida afetiva, a minha vida amorosa pode ser influenciada negativamente se os meus modelos disfuncionais estiverem atuando. O meu trabalho, né? Como é que eu vou escolher uma profissão, né? Qual a profissão que eu vou exercer na vida? O que, que eu quero vir a ser na vida? Se eu não tenho, ou não conseguir construir com o tempo algo internamente que me dê essa condição de decidir ou de acreditar no que eu tenho de habilidade, de característica, de perfil, de potencial para desenvolver tal determinada atividade profissional, a minha tomada de decisão numa faculdade, no curso técnico, a minha tomada de decisão na escolha de uma profissão que vai me trazer a minha liberdade, a minha autonomia, a minha independência, isso pode ser influenciado negativamente. Eu posso não ter clareza, eu posso não ter uma certeza plena do que de fato eu quero fazer, porque eu não sei nem quem eu sou de fato. Eu até acredito que saiba, mas quem disse que isso que você acredita ser, de fato é? E se os seus modelos mentais
são disfuncionais ao ponto de não permitir que você tenha conseguido construir esta verdade em si. O que eu vejo são muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas não se sentindo realizadas, são pessoas que, por mais que conseguiram na vida alcançar alguns objetivos ou muitos objetivos, ainda assim não se percebem plenamente satisfeitas ou plenamente realizadas. Por que isso acontece? Né? Porque, de fato, existe ali uma dificuldade de compreensão de si. Os seus modelos mentais disfuncionais podem estar, naquele momento, influenciando negativamente até esta realização. Tem pessoas que fazem, realizam, e ainda assim não se sentem bem. Mas tem que fazer mais, né? Poxa, que fonte inesgotável é essa que existe para a pessoa, num dado momento, falar: poxa, eu me sinto bem com o que eu já fiz, eu me sinto bem com o que eu estou fazendo, eu me valorizo a partir do momento que eu percebo que aquilo que eu faço, que eu realizo, de fato preenche aquilo que eu sou. Os modelos mentais disfuncionais, eles acabam atrapalhando a pessoa até de experimentar a realização que ela produziu na vida dela. Trabalho. As amizades também são influenciadas por meio dessas nossas questões disfuncionais. Os nossos projetos de vida. Se eu não consigo ter uma clareza daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho, como é que eu posso ter projetos de vida que realmente estejam de acordo com o que a minha percepção da realidade me traz? Então, são questões relacionadas, às vezes, ao próprio sentido da vida que começam a ser impactadas nesse processo de busca de modelos mentais que funcionem de uma maneira mais saudável, mais produtiva na nossa vida. Existem estratégias e técnicas de mudança, né, desses nossos modelos mentais disfuncionais. Esses modelos mentais disfuncionais precisam ser trabalhados com a mudança também das nossas crenças limitantes, daquilo que nos impede de, às vezes, ir além do que de fato eu acredito ser o meu limite. Muitas vezes eu impeço, eu crio objeções, né? O som abaixou. Ai, meu Deus, eu não sei o que acontece. Às vezes eu crio objeções, né? Objeções que vão, de alguma maneira, impedir a minha realização por completo. Eu, às vezes, vejo pessoas que, mesmo podendo ser muito mais do que elas não acreditam, né? Elas não acreditam que podem ir além, que podem ser mais do que aquilo que elas acreditam ser. Não é um, dois, três, são centenas, são milhares, milhões de pessoas que ainda vivem com o freio de mão puxado. Sabe aquela pessoa que tem uma Ferrari, né, um carro que pode ir de 0 a 100 em 5 segundos, mas não consegue pisar no acelerador, né? Ela vai devagarinho, o som tá bom, tá tranquilo de ouvir. Obrigado, Juliana. Ai, que bom. Então, às vezes, a pessoa ela até tem potencial para ir além, mas ela não conhece, ela não percebe, ela não tem. É muito interessante, ela não sabe que possui aquilo, porque mentalmente ela está encarcerada, mentalmente ela está escravizada, mentalmente ela está limitada.
mentalmente ela acreditou ou criou verdades que a impedem de ir de encontro à sua realização. São pessoas que muitas vezes experimentam tristeza, experimentam angústia, experimentam frustrações, mesmo não as querendo, tá? E que nem sempre, ou muitas vezes, acabam perpetuando isso durante a vida inteira. E nem sempre conseguem ter um momento ou uma ocasião de poder acessar outras informações, até mesmo começar a, de fato, a acreditar que pode ir além. Eu acredito muito que o ser humano, né, a pessoa, quando ele está ou se coloca à disposição disso, ou se abre para essa possibilidade, ele tende a ser muito, muito melhor do que o que ele era. Ele tende a realizar ações, realizar movimentos, realizar atividades, realizar projetos. Ele tem a condição de interferir de forma muito mais produtiva, muito mais ativa no meio onde ele vive, onde ele existe, onde ele coabita, né? Ao ponto de fato, não reconhecer-se mais. Porque agora sim ele começa a ser ele mesmo. Ele não é mais aquele, porque aquele era uma versão, aquele ou aquela, né? Era uma versão ultrapassada, né? Era uma versão equivocada dele. Eu acredito muito que quando a pessoa começa, de fato, perceber que algumas crenças limitantes, na verdade, são grandes mentiras, ou que modelos mentais pré-instalados podem e devem ser modificados. Quando as pessoas começam a perceber isso, elas começam a se libertar, né, de certas bolas de ferro, elas começam a ser cada vez mais capazes de realizar mudanças que até então não conseguiriam fazer. É muito interessante quando eu vejo o paciente, nossa, está tão estranho, eu tô diferente. É, é uma estranheza. Ai, será que eu sou assim, né? Será que, nossa, tá muito esquisito. A pessoa não era ela mesma. Ela era fruto de condicionamentos. Ela era, na verdade, o resultado de anos, de décadas, de, de ela é o resultado de modelos disfuncionais que por anos e décadas conduziram a vida dela. Quando a pessoa começa a não mais acreditar nestas verdades e coloca-se numa perspectiva de mudança, ela começa a ter, dá até medo, tá? Uma pessoa sente até uma estranheza, será? E é muito gostoso, porque é um despertar, né? Claro que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua dinâmica. Isso pode ser feito numa terapia por meio de uma abordagem psicanalítica, por uma abordagem humanista, por uma abordagem comportamental cognitiva. Você tem que analisar muito e perceber muito o funcionamento desse paciente. Eu ainda eu busco muito no meu processo com os pacientes, eu dou um tempo, né? Eu sou bastante, nesse sentido, não gosto de ser muito incisivo, né? Mas eu vou aos poucos, junto com o paciente, construindo essa relação. Mas a verdade é a seguinte, para a gente encerrar. Algumas verdades que nós temos conosco são, na verdade, inverdades. Quando eu modifico meus modelos mentais, quando eu evoluo nesse processo, eu começo a olhar para aquilo que eu acreditava como sendo a minha verdade e dizer, nossa, aquilo não faz mais sentido para mim. Não que tivesse sido uma mentira. Não, não é isso.
É que aquilo para mim fazia todo sentido, aquilo para mim era a minha verdade. Mas quando eu evoluo, quando eu avanço e quando eu começo a ter uma perspectiva nova e diferente da vida, surge uma nova verdade que se sobrepõe àquela anterior. E aí eu acho, aí é onde eu penso que é uma coisa maluca. São as novas percepções, porque aí eu começo a mudar a minha percepção. A minha percepção não está mais, a percepção objetiva da realidade, não está mais sendo influenciada por determinado modelo mental disfuncional, que fazia eu acreditar, por exemplo, que eu não era bonito, que eu não era interessante, que eu não era legal, que eu não era agradável. Ou, você não possui habilidade suficiente para poder aprender determinada coisa. Você não é tão perfeito assim para poder construir ou realizar determinadas coisas na sua vida. Você começa a ser muito mais motivado, ficar muito mais motivado na construção de novas experiências, na realização de de novos desejos, novos sonhos. Abre-se um outro mundo, existe é como se fosse um portal que se abre diante dos seus olhos. Você não consegue mais ver as coisas como antes, você começa a ver de uma maneira nova e diferente. E é isso que os seus modelos mentais disfuncionais impedem, né? Impedem você de crescer, de evoluir e de fato, tornar-se uma pessoa cada vez melhor. Bom, pessoal, é isso que eu queria hoje trocar um pouco com vocês. Espero que vocês tenham absorvido algo. Eu sei que em algum momento alguma coisa pode não ter sido muito bem explanada, mas não acaba por aqui, tá bom? Eu vou continuar publicando e divulgando mais esses momentos para podermos estar juntos. Quero mais participação, interação de vocês, né? Deixem aí mensagens, comentários, o que vocês acharam, o que a gente pode melhorar, mas enfim, o que de positivo, quero que vocês deixem, o que de positivo você levou daqui hoje? O que foi dito aqui que você fala, pô, isso aqui faz sentido, talvez eu me aproprie melhor dessa questão para, quem sabe, melhorar mais ainda, né? Então, deixa aqui essa informação, deixa aqui sua mensagem, seu comentário, eu agradeço mesmo a todos que estão aí do outro lado, e é só o começo, tá? Tem muita coisa para vir aí. Na verdade, eu tenho muita coisa aqui escrita, né, guardada, que eu quero começar a partilhar com mais pessoas, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, uma excelente noite, um bom descanso, uma boa semana. E fiquem atentos, tá? Que logo, logo teremos um outro momento como esse. Um grande abraço. Tchau, tchau.